12. Todos encontraram? Vamos todos ler a palavra do Senhor, que é o alimento para a nossa alma, é o nosso sustento, é a palavra de Deus. É ela que nos mostra o caminho, que nos guia pelo caminho. É ela, aleluia, que nos sustenta nessa caminhada. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante, que diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Somente 2 versículos da palavra do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Joel, conhecido como um dos profetas menores, não menor no chamado, apenas pelo conteúdo do livro, como nós sabemos, porque é um dos livros pequenos da Bíblia Sagrada, mas que nos traz, aleluia, ensinos, profecias, exortações, um conteúdo maravilhoso para as nossas vidas. O profeta Joel escreveu o seu livro destinado, aleluia, ao povo de Jerusalém, de Judá, e alertou que eles seriam julgados, mas também restaurados. Identificou ousadamente os pecados daquele povo e chamou-os ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E estas profecias se expandiu para os demais povos, judeu, gentil, presentes e futuro. E eu posso dizer com certeza, e para nós nesta noite, profecia do livro de Joel para os nossos corações nesta noite. E ele começa dizendo: agora sim diz o Senhor, aleluia, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Igreja, muitas das vezes o povo de Deus fez escolhas erradas. Muitas das vezes foi necessário Deus chamar a atenção do seu povo de uma forma, podemos dizer, mais dura. Porque como pai, Deus tem liberdade de trabalhar, de tratar na vida dos seus filhos. E nós que somos pais, a gente sabe que quando um filho também desobedece, é preciso a gente ser um pouquinho mais duro com eles. Israel sempre desobedeceu a Deus, apesar de todo o conselho, apesar de todo o ensino, de toda a doutrina, de todo o chamado que Deus tinha, mas foi um povo sempre teimoso, um povo sempre rebelde. E com isso, igreja, Israel caiu na Babilônia, foi levado como escravo, como cativo. Israel sofreu, Israel padeceu. No livro deste profeta que lemos, vai dizer que o povo estava numa miséria, debaixo de uma seca e de uma praga de gafanhoto. O povo estava sofrendo. Mas aqui Joel vai dizer que ele teve coragem de apontar o pecado do povo, dizer que Deus estava chamando o povo ao arrependimento, porque Deus queria restaurar o seu povo. O seu povo. Coisa boa, irmãos, é quando nós restauramos alguma coisa. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor Todo-Poderoso que está conosco nesta noite. Ele chama a atenção do povo dizendo: agora sim diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O que Joel está dizendo a Israel e a nós nesta noite? Joel está dizendo um apelo de Deus, um alerta de Deus para que o povo mude. Aleluia.
Nós esperamos mudança, meus irmãos. Nós gostamos de mudança. É ou não é? É, irmãos, a gente gosta de mudar a casa, a gente gosta às vezes de mudar a aparência e corta o cabelo e às vezes pinta os que estão brancos, porque nós gostamos de mudança, de novidade. E nós estamos esperando que esses dias que nós estamos vivendo, o que é que nós aguardamos? Que os dias mudem. Nós esperamos mudança, mas a palavra de Deus me chama a atenção nesta noite, é que o profeta está dizendo, olha, há um apelo de Deus para que o povo mude. Glória a Deus. Nós não temos que esperar mudança, nós precisamos mudar. Aleluia. É tempo de mudança. O povo de Deus precisa mudar. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. No versículo 2 vai dizer que há tempo de plantar, mas há tempo de arrancar o que se plantou. Irmãos, chega o tempo em que é necessário nós mudarmos. Chega o tempo em que é necessário assumir um compromisso verdadeiro com Deus verdadeiro. Aleluia. Por isso é que ele vai dizer, convertei-vos ao Senhor. E ele vai dizer de que maneira? De todo o vosso coração. Isso com choro, com jejum e com pranto. Por quê? Porque Israel está debaixo de um lamento. Israel está debaixo de uma miséria. Israel está chorando por causa do estado pecaminoso. Mas Deus está alertando o povo dizendo, vocês precisam mudar. E coisa ruim, igreja, é quando a gente sofre, mas não muda. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas tem pessoas que apanham, sofrem, mas não muda. Tem pessoas que exigem mudança do outro. Tem pessoas que buscam mudança. Tem uns que até mudam de igreja atrás de mudança, mas não muda. E o problema é que o profeta está dizendo à nação, olha, vocês estão debaixo da calamidade da seca, mas tem um problema. O problema não é a seca, é vocês que têm que mudar. Quando ele diz aqui, olha, e convertei-vos ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é rico em misericórdia e tarde irá se arrepende do mal. Joel não está dizendo que Deus vai se arrepender. Ele está dizendo que a minha reação, aleluia, a minha ação vai mover a ação de Deus. Glória a Jesus. Deus pode mudar uma sentença ruim, irmãos, em nosso favor. Depende da igreja se arrepender, da igreja mudar, da igreja buscar de fato a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um alerta para aquele povo de quê? De que era tempo de mudança, que o povo precisava se converter de todo o seu mau caminho. Em segundo lugar, igreja, eu quero te dizer nesta noite, quando Joel ousa, vai dizer aqui que ele ousou declarar o pecado do povo. Joel está dizendo, Deus não está interessado em costumes. Sabe por que Joel está dizendo assim? Rasgai o coração e não as vossas vestes. Porque era costume do povo. Quando o povo estava em miséria, quando o povo estava em calamidade, que seja espiritual, que seja humana, que seja uma calamidade na nação, qual era o costume do povo? O povo rasgava suas vestes, o povo raspava a cabeça. Vai dizer que eles se lançavam na cinza e ali eles lamentavam, eles choravam. Mas aqui ele vai dizer, Deus não está interessado em costumes. Aleluia. Deus não está interessado em costume. Era normal para aquele povo se jogar nas cinzas, mas a profecia de Joel é que ele grita, o soar do seu grito, dizendo, convertei-vos a Deus. Saiam do costume e ouçam a voz de Deus e obedeçam. Porque, irmãos, é muito perigoso nós nos acostumarmos com os costumes. Sabe, irmãos, nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Eu vou explicar por quê. Olha, quando nós olhamos uma paisagem pela primeira vez, a gente fica admirado. Que coisa linda! A segunda vez a gente se admira. Na terceira vez não se admira mais. Por quê? Porque já está de costume ver aquilo ali. É perigoso se acostumar com as coisas de Deus. Como assim, irmã do Carmo? Não se acostume.
cada dia queira conhecer mais, cada dia busque mais. Que seja cada dia renovado uma novidade para você. É por isso que Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Deus não tem interesse em costume de nação, de povo. Deus quer um povo que se arrependam, um povo que conheça Ele, que sirva Ele de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Deus vê o que está dentro de nós. Igreja de Deus, para Deus tudo é transparente. Salmo 139 é muito lindo quando ele diz: Senhor, tu me sonda e me conheces. Tu esquadrinha o meu andar e o meu levantar. Tu sabe quando eu me sinto e quando eu me levanto. E de longe conhece os meus pensamentos. Aí vai dizer: a palavra ainda nem me chegou à boca, e eis que o Senhor já sabe todas. Aleluia, oh glória. E vai dizer: eu ainda, uma substância ainda informe, e o Senhor já conhecia. Quando eu ainda nem existia, todos os meus dias foram contados por Ele, um por um, sem esquecer de nenhum só. Porque dia e noite para Deus é a mesma coisa. Escuro e de dia, luz e treva, para Deus é a mesma coisa. O nosso Deus é um Deus transparente, conhece todas as coisas. Por isso, Ele não está interessado em costumes. Ele está interessado em corações arrependidos, adoradores de verdade, pessoas que têm compromisso. E sabemos que nesses dias, aleluia, Deus tem chamado a igreja para assumir um compromisso verdadeiramente com Ele. Por quê? Porque nesses momentos em que nós estamos ameaçados, nós não podemos deixar nossa essência de adorador. Louvado seja Deus. Adore ao Senhor de todo o teu coração. Por isso a palavra de Deus diz para nós nesta noite: e isso com jejum, com choro e com pranto, com separação, com entrega. Glória a Deus. Diga assim nesta noite: com entrega. Oh, irmãos, esses louvores que nós ouvimos nessa noite foi coisa do céu. Eu senti tanto a presença de Deus. É tão maravilhoso nós adorarmos ao Senhor. É tão glorioso, junto com os nossos irmãos, adorar o Senhor. E eu tenho certeza que Deus recebeu os louvores desta igreja, de nós, nesta noite. E Deus está falando conosco através da sua palavra, dizendo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Aleluia. Porque tudo passa, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Jesus disse que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Deus sabe o que há dentro de você. Deus conhece você intimamente. Deus não sabia a situação do povo? Sim. Deus sabia que aquele povo tinha costume? Sim. Mas Deus chama o povo a se arrepender e a se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. Em terceiro lugar, meus irmãos, o que o profeta Joel está dizendo àquele povo, escute nesta noite, é que o pecado daquela nação não era uma quebra de contrato, não. Hoje a gente vê muita polêmica de quebra de contrato, de empresa, de consórcio, tantas coisas que causam situações desagradáveis às pessoas que fazem estas coisas. Mas o pecado da nação não era uma quebra de contrato. Deus não tinha um contrato, Deus tinha uma aliança. E o pecado daquela nação era muito mais que uma quebra de regulamento. E o que era para aquela nação? Irmãos, diante de Deus, o pecado é uma sentença de morte. Por isso a palavra de Deus nos ensina, lá no livro de Samuel, que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que pagar o preço. Porque muitas das vezes a desobediência gera um preço muito alto. E às vezes esse preço é até a morte. Então aqui vai dizer: olha, aquele pecado que Israel estava passando, aquela desobediência,
não era uma quebra de regulamento, não era uma quebra de contrato entre eles e Deus, era uma sentença de morte. Ou seja, a própria nação declarou uma sentença de morte, porque a partir do momento que eles desobedeceram, Deus os entregou aos seus próprios pecados. E se nós pudéssemos fazer uma retrospectiva de toda a história de Israel, a gente vai ver, irmãos queridos, quantos morreram por causa da desobediência. Desde a saída do Êxodo, até chegar aos juízes, aos reinos, aos sacerdotes, aos levitas, foi tanta desobediência. Vai dizer que no deserto tantos morreram porque desobedeceram. Então aquele pecado era uma sentença de morte. Muitas das vezes Deus entregava o seu povo nas mãos de nações pagãs para que sofresse o seu próprio pecado. Você entende que é melhor obedecer do que sacrificar? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que é melhor obedecer. O pecado gerava morte para aquela nação. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2, vai dizer que os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e Deus. Elas geram uma separação entre nós e Deus, entre Deus e o pecado, porque Deus, Ele não aceita o pecado. Deus não se compraz no pecado. Por isso a ordem do profeta é esta: arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, e isso com choro, com pranto e com jejum. Ele está dizendo, com renúncia, com entrega, com dedicação. Aleluia. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Sabe por quê, irmãos? Se eu decido servir a Deus de qualquer jeito, uma hora eu vou fracassar. Uma hora não vai dar certo. Vai chegar, a conta vai chegar. Você quer uma pequena comparação? Deixe lá a torneira da sua casa jorrando água à vontade. Use água de qualquer jeito, a conta vai chegar para você. E quando chega, você leva aquele susto. Por quê? Porque você não soube usar a água. Queridos, nós precisamos, mais do que nunca, obedecer e servir a Deus de todo o nosso coração. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito, porque Deus entregou a nação aos seus próprios pecados. Mas ele diz também, apesar de ter apontado o pecado de Israel, o profeta alertou aquele povo que Deus queria restaurar a sua nação. Oh, aleluia! Deus queria restaurar a sua nação. Glória a Jesus. Deus não desampara o seu povo. Deus sempre chama o seu povo. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. E qual era a ordem do profeta? Para chegar de volta a aliança, ao arrependimento e a restauração. Ele vai dizer, olha, é que todos deveriam se arrepender. É porque nós temos uma mania de quando a gente ouve a palavra, não sei se aqui é assim, né? Mas na minha igreja é. A gente diz logo assim, essa mensagem foi para irmã fulana de tal. A gente nunca disse que é para gente. Porque a gente se julga tão correto que a gente já acha que a mensagem foi para a irmã que não veio. Meus irmãos, nós estamos aqui, a mensagem é para mim, em primeiro lugar. É para mim, porque Deus falou comigo, me deu a palavra. E Deus tem falado para mim, filha, tu precisa te arrepender, te converter. Eu estou lutando, Senhor, para mim me converter todos os dias. Porque ninguém pode bater e dizer, eu sou perfeito. Não, irmãos. Se tiver algum santo perfeito aqui, pastor, pode preparar o velório, né? Porque perfeito não fica nessa terra. Sabe que quando os frutos estão maduros, o Senhor vai colher. Se nós estamos aqui, é porque ainda não estamos perfeitos, mas estamos prosseguindo
Glória ao nome do Senhor. Olha qual foi a ordem. Então, por que a mensagem é para todos? Olha o que vai acontecer. O profeta alertou a nação que todos deveriam se arrepender. Escute aqui, meus irmãos. Arrependimento não quer dizer que nunca mais a gente vai pecar, porque não existe isso. Não vem para cá para mentir no altar do meu Deus. Deus me livre. Mas ele está dizendo que aquele que se arrepende, que se converte, o pecado não domina mais sobre ele. Ele não tem mais prazer no pecado, porque o prazer dele é servir a Deus, é adorar a Deus, é bendizer a Deus. Ele tem prazer na casa, aleluia, na presença. Tudo na sua vida glorifica o nome do Senhor. E aquele que tem prazer no Senhor, ele não dá trabalho para ninguém, porque ele faz tudo com prazer, com alegria. Todos deveriam se arrepender. Agora não era mais só um lamento para aquela nação. Veja só. Não é que a nação precisava se lamentar, porque lamentar eles já estavam se lamentando. Estavam na seca, debaixo de praga, de gafanhoto. A nação estava no lamento, só a graça de Deus. Agora não era mais só um lamento. Eles precisavam era rejeitar. Glória a Deus. Arrependimento para nós vai além de um lamento. Porque eu posso lamentar uma coisa e depois fazer de novo. Então era necessário o povo, diga comigo, rejeitar. Glória a Deus, rejeitar. Sabe o que é rejeitar? É dizer não mesmo. Eu não quero, não dá. É rejeitar mesmo. E isso traria de volta um retorno daquela nação aos cuidados e à provisão e ao perdão do Senhor. Aí o profeta, ele vai dar a classe do povo que deveria se arrepender. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, versículo 15, ele vai dizer o seguinte: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Está dizendo, todo mundo, congregai o povo, santificai a congregação. Vai começar a dizer a classe dos que precisavam se arrepender. Primeiro ele vai dizer, olha, ajuntem os anciãos, reúna os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Versículo 17. Chorem os ministros do Senhor. Entre o altar e orem e peçam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre o povo, onde está o teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Aleluia. Ele vai dizer, convertam os anciãos. Irmãos, uma certa vez eu fui pregar numa festa e o tema era Gênesis 17, quando o Senhor falou a Abraão. E aquela mensagem me intrigou bastante. Eu lendo aquele texto, meu Deus, vai dizer, tinha Abraão 99 anos. Quando o Senhor apareceu a ele e disse, anda na minha presença e ser perfeito. E eu parei, mas o que é que uma pessoa com 99 anos ainda tem de fazer de errado? A gente não pensa assim, né? Ah, já está idoso, não está. A gente acha que só jovem é que peca. Irmão, tem muito velhinho ranzinza por aí. Aí eu descobri, lendo a palavra, por que Deus falou aquilo ali para Abraão. Tinha Abraão 99 anos. Está lá em Gênesis 17. Quando o Senhor apareceu a ele e disse, anda na minha presença e ser perfeito. Vai dizer o seguinte, Deus foi fiel em tudo que ele prometeu para Abraão. Deus cumpriu todas as promessas que ele fez para Abraão. Agora ele está dizendo a Abraão, seja fiel a mim também. Glória a Deus. Seja fiel a mim também.
porque é muito maravilhoso nós dizermos assim: Deus é fiel, e Deus é fiel. Mas Deus também requer um povo fiel para Ele. Deus também busca um povo que honre o seu nome, que seja fiel para Ele. Deus é fiel para cumprir as promessas, aquilo que Ele promete. Só que tem pessoas, que eu sei que aqui não, por aí tem, que quando Deus cumpre a promessa na vida dele, quando Deus escancar as portas, ele esquece de Deus. Ele é infiel para Deus. Às vezes está na igreja, pede oração, a gente faz campanha para o Senhor fazer com que ele passe no concurso e compre o carro do ano, faça isso. Deus abençoa, mas a gente não consegue mais nem conviver com o irmão porque ele sumiu. Não consegue ser fiel a Deus. É isso que Deus estava dizendo. Deus foi fiel em tudo com Abraão, mas estava dizendo: Abraão, continua também sendo fiel comigo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Por isso diz o texto: congregai o meu povo, santificai a congregação, ajuntem os anciãos. Vai dizer mais: reúna os filhinhos, os que mamam. Nós não podemos vir para a casa do Senhor, deixar nossos filhos em casa. Eu não estou falando dessa época, né, irmãos, que está proibido crianças. Mas, num contexto bíblico, nós precisamos trazer nossas crianças para a casa do Senhor. Eles não são um impedimento, mas reúnam as crianças que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Sabe o que o profeta está dizendo quando ele diz: sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento? Ele está dizendo: nada, absolutamente nada é mais importante do que ser fiel, obedecer e servir a Deus. Não há festa. A Bíblia não menciona nada que se diz respeito a esta terra para que aconteça festa no céu, a não ser quando uma alma se rende aos pés de Jesus. Está dizendo: venha todos, todos venham, retornem para Deus, porque agora não é hora mais só de lamento, é hora de rejeitar. Você está entendendo o que Deus está dizendo para nós? Esses últimos dias não é tempo de nós ficarmos só nos lamentando, lamentando, lamentando. É tempo de nós rejeitar o pecado, rejeitar o mal e nos converter de todo o coração ao Senhor nosso Deus. Porque nós estamos lamentando demais. Lamentamos porque os filhos estão em casa, não estão indo para a escola, não é? A gente lamenta porque não estava se congregando. E começa um lamento só. Deus está dizendo: é tempo de nós nos convertermos. Não era só mais uma questão de lamento para aquela nação. Não era só mais uma questão daquele povo ficar se lamentando. Deus está dizendo à sua nação: vocês têm que mudar, porque vocês precisam se converter de todo o coração. Mas ainda tem mais uma classe incluída: chorem os sacerdotes, ministro do Senhor. Irmãos, não sei por que a gente tem esse equívoco na nossa vida, de nós achar que os pastores, né? Os líderes, não tem problema, só nós. A gente acha assim: mas o pastor, a vida do pastor. Não, irmãos, todos nós, humanos, seres humanos, precisamos da misericórdia de Deus na nossa vida. O nosso pastor também é ser humano, ele precisa da misericórdia de Deus. E a responsabilidade é muito grande na vida do pastor, do dirigente, dos obreiros na casa do Senhor. Por isso a ordem era que os ministros chorem. Vai dizer assim: entre no altar e orem, pedindo: Senhor, poupa o teu povo. Não entregue a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele. Porque é onde diz entre os povos, onde está o Senhor seu Deus. E o versículo 18 diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso na terra e compadeceu-se do seu povo. O Senhor se compadeceu do seu povo. O Senhor teve misericórdia daquele povo. O Senhor teve misericórdia daquela nação. Igreja, Deus não vai desamparar a sua igreja. Deus não vai desamparar o seu povo.
breve o Senhor vem buscar a sua noiva, o seu povo. Essa é a maior prova que nós temos que Deus está com a sua igreja. É que Deus vem tirar a igreja desta terra. Porque o pecado desta terra cheira mal, como na época de Noé, lá em Gênesis 6 e também o capítulo 7. O mesmo Deus que fez aquela promessa, que iria tirar o povo, que chamou aquele povo, muitos não quiseram, mas aquela família que acreditou, a família de Noé, que entrou na arca e Deus livrou, Deus vem livrar a sua igreja. Só temos é que obedecer à voz do Senhor, seguir a sua palavra e esperar o cumprimento da maior profecia bíblica, que é o arrebatamento da igreja. Aleluia! Deus estava pronto a restaurar o seu povo. Jeremias 29, versículo 13 vai dizer: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Versículo 14 diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós nesta noite? Deus está pronto a restaurar o seu povo. Deus está pronto a restaurar a sua igreja, porque Ele diz: se me buscardes, me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, versículo 14, e tornarei a mudar a vossa sorte. Jeremias 29. Deus vai mudar a sorte da igreja. Deus vai tirar a igreja desse cativeiro, deste mundo de tribulação e de pecado. E breve nós sabemos, irmãos, que nós estamos, eu não diria mais nem nos últimos dias, diria nos últimos minutos, momento da igreja na terra. É tempo, igreja, de nós mudarmos, como o profeta vai dizer, um alerta para que chama o povo para mudança. É tempo de mudança. É tempo de mudarmos. Deus não está interessado em nossos costumes. Deus está interessado em uma conversão verdadeira. Uma conversão que vai além de um lamento, mas é a hora da conversão que nos traz, aleluia, de rejeitarmos aquilo que é desagradável a Deus e obedecermos a sua palavra. Paulo diz que tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Ele diz: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei. Não me deixarei abater, não me deixarei ser levado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, ele diz que ainda que este homem exterior se corrompa, mas contudo o interior se renova a cada dia. Ele está dizendo que ainda que eu e você, que ainda que viemos a sofrer como seres humanos, mas o nosso espírito almeja o céu de glória. Então ele vai completar dizendo: porque tenho por certo que esta leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso de glória. Aleluia. Não atentando nós para as coisas que se vê, porque as coisas que se vê são passageiras, são da terra, mas olhando para as coisas que não se vê, porque as que não se vê são eternas, são da glória. Aleluia. Lá em 1 Coríntios 2:9 ele diz que aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e jamais subiu à mente humana, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Romanos 8:18 ele diz também: porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, João vai dizer: ó, quão grande amor tem nos concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filho de Deus. E ele diz: e ainda não se manifestou o que há de se manifestar, e quando se manifestar, seremos semelhante a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. E não apenas o veremos, mas estaremos para sempre com Ele. Louvado seja Deus para todo sempre. Já estamos encerrando. Deus está pronto para restaurar o seu povo. Deus
está pronto para mudar a sorte do seu povo. Por isso Deus chamou os ministros, as crianças, os anciãos, a congregação, toda a nação, todo o povo, dizendo: rejeitam, retornem ao Senhor, porque é rico em misericórdia, benigno em bondade, se arrepende do mal, e o povo retorna a Deus, e Deus está pronto a restaurar o seu povo. Aleluia. Agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto, e converta ao Senhor, porque é misericordioso em perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nós mudarmos, é tempo de sairmos do costume, porque Deus vê a nossa vida, o que temos dentro. O pecado para nós, querida igreja, não é só uma quebra de aliança. O pecado pode se tornar uma sentença de morte, mas o nosso Deus é Deus de vida, porque Paulo escreve aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas ele acrescenta dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Você já alcançou a vida eterna em Jesus Cristo? Graças a Deus. O dom de Deus, o favor imerecido de Deus, a graça de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja nosso Deus para todo sempre. Aleluia. Deus está pronto a restaurar o seu povo. Por isso se faz necessário que a igreja, porque a profecia se estendeu à nação, a Judá, ao gentio, àquela nação, mas também ao povo presente e ao futuro. E hoje estamos aqui ouvindo essa palavra. A igreja de hoje, a igreja dos últimos dias, é tempo, igreja, de renovar nossa aliança com o Senhor. É tempo de nós assumirmos um compromisso verdadeiro com o Senhor. É tempo de deixarmos o costume e nos converter a Deus de todo o nosso coração. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça, que Ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor possa alcançar aqueles que ainda não são salvos na tua casa, se você crê. Irmãos, eu tenho 8 irmãs mulheres, muita mulher, né? Todas, Jesus salvou todas, graças a Deus. Então creia. Eu tenho um irmão que passou 25 anos, 25, não foram 22 dias não, foram 25 anos no mundo das drogas. Irmãos, não tinha mais jeito, meu irmão andava fedendo, era triste, ele vendeu tudo que ele tinha. Se ele comprava um bujão de manhã, um bujão de gás, de noite ele trocava por droga. Ele não tinha nada. A gente ficava com pena e comprava rede para ele. No outro dia ele trocava por droga. 25 anos, não tinha jeito. Mas já faz mais de ano que meu irmão está na presença do Senhor, para a glória de Deus. Então creia. Deus mudou a vida dele para a glória e honra do Senhor Jesus. Não há impossível para Deus, meus irmãos. Por mais que eu, como humana, possa olhar e dizer não tem jeito, para Deus tem. Glória a Deus. Então creia nesta noite que Deus pode libertar a tua família, que Deus pode salvar a tua casa, que Deus pode mudar a história, porque a mensagem termina dizendo: Deus está pronto a restaurar o seu povo. Glória a Jesus. Deus está pronto a restaurar. O profeta alerta a nação, mas termina dizendo: então o Senhor se mostrou zeloso para com o seu povo. Glória a Jesus. Glórias ao nome do nosso Deus. Se mostrou zeloso, ou seja, cuidadoso. Ele é o Deus que cuida de mim e de você, da nossa casa, da nossa família. Creia, receba de Deus nesta noite e que Ele continue nos abençoando. Eu agradeço